Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui no programa Lux Esotérica. Com vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre um oferecimento dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual, a Levir. Dentro desse âmbito, ouvintes, damos boas-vindas a toda a nossa audiência que está conosco, estudando os temas do livro A Voz do Silêncio. Esta maravilhosa obra de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que nós temos trazido para vocês, ouvintes, nas últimas semanas. Esse estudo, livro que vocês podem adquirir no site da Levir, e também temos na loja esotérica virtual a versão online para vocês estudarem gratuitamente, mas é sempre bom, ouvintes, ter uma cópia desse livro, que é uma pérola da grande seara dos Mahatmas, dos mestres da fraternidade transimalaica, que Blavatsky tão bem representou no mundo, ouvintes. E estamos praticamente nas últimas páginas desse livro que nós estamos estudando junto com vocês, e obviamente acrescentando alguns poucos comentários a esses preceitos áureos, ouvintes, que são realmente muito profundos e que merecem a atenção, merecem a meditação de todos vocês. E então só podemos recomendar a leitura, sempre a nossa audiência nos acompanhando para o aprofundamento das temáticas do nosso estudo, ouvintes. E paramos no dia de ontem, estudando junto com vocês as 7 grandes perfeições que um yogi, que um mestre que se aproxima, ouvintes, de realmente vivenciar a voz do silêncio precisa desenvolver. Nós não vamos repeti-las, né, em comentários, mas elas são: Dana, a chave da caridade, do amor imortal; Shila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos; Shanti, a paciência suave que nada pode alterar; Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor; Virya, a energia indômita que abre o caminho; Dhyana, já entrando no âmbito da meditação; e Prajna, que é a prática, ouvintes, que leva um homem a se tornar praticamente um Deus encarnado aqui na Terra, pois o indivíduo atinge uma grande perfeição, que obviamente o grande paradigma para todo esse estudo, ouvintes, é aquela personalidade histórica, reconhecidamente, mas principalmente enquanto instrutor espiritual, que foi o príncipe Siddhartha Gautama, que posteriormente atingiu a iluminação e, ouvintes, foi o primeiro dentre os seres humanos a atingir a qualidade do Budato. Então, ouvintes, quando nós falamos dessas perfeições, nós temos que compreender que elas não são obtidas numa única existência, e seria obviamente impossível assim fazê-lo, nem o Senhor Buda também o fez, mas a cada existência, ouvintes, nós reaparecemos aqui na Terra como enviados da nossa própria alma para
fazermos progressos dentro desse aperfeiçoamento. Não devemos imaginar que essa será a nossa última e nem é também a nossa primeira encarnação aqui na Terra. Mas sim é uma sequência, ouvintes, muito grande de centenas e centenas de vidas no estágio humano, sendo que nós já passamos por muitas e muitas milhares, quiçá até milhões de existências enquanto participantes de almas grupais no reino animal, no reino vegetal. Todos nós, ouvintes, já passamos por muitas peregrinações. E os budistas, nos seus relatos, nas suas histórias, contam as encarnações do Senhor Buda, inclusive desde o reino animal, quando ele teria na sua última encarnação naquele reino, no reino animal, sido um javali. E com certeza, ouvintes, a nossa alma é o aperfeiçoamento de almas coletivas que estiveram ligadas a centenas de animais, a milhares e milhares de plantas e a incalculáveis toneladas e toneladas de matéria mineral. E tudo isso, ouvintes, nos dá a visão da continuidade da vida, da continuidade da forma que nós apreciamos com os nossos sentidos. Cada forma ao nosso redor, ouvintes, é uma maneira, é um veículo pelo qual a alma pode se expressar. Então não devemos desdenhar nenhuma forma, ouvintes, porque todas elas são veículos para a evolução espiritual. Mas nós, ouvintes, que atingimos a forma humana e já podemos não mais estar satisfeitos com o que o mundo nos oferece, e se estamos trilhando o caminho espiritual, temos nessa figura excepcional de Buda uma sabedoria extraordinária, fora do comum, que traz elementos práticos para as nossas vidas. E sobre isso nos fala a voz do silêncio, quando, progredindo aqui no texto, ouvintes, ela vai nos dizer o seguinte: antes que te possas acercar do último, ó tecedor da tua liberdade, tens de possuir estas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais em número de 6 e 10, por esse longo caminho. Porque, ó discípulo, antes que estivesses apto a encontrar o teu mestre frente a frente, o teu Senhor luz a luz, que foi que te disseram? E prossegue o texto da voz do silêncio. Antes que te possas acercar da porta mais próxima, tens de aprender a separar teu corpo do teu espírito e a viver no eterno. Para isto, tens de viver e respirar em tudo, como tudo que vês respira em ti. Sentir-te existir em todas as coisas e todas as coisas em ti. Não deixarás os teus sentidos fazer do teu espírito campo para o seu recreio. Não separarás o teu ser, em minúsculo aqui esse ser, do ser com S maiúsculo, e do resto, mas fundirás o oceano na gota e a gota de água no oceano. Ouvintes, a voz do silêncio conclamando para aquilo, ouvintes, que os místicos chamam realmente de experiência búdica. Separar o corpo do espírito significa, ouvintes, compreender exatamente o que é realmente a natureza
que encarna no corpo, pois nós nos confundimos muitas vezes dentro daquela nossa existência, ouvintes, entre as diversas vontades que nós temos, a vontade meramente corporal, a vontade emotiva, os nossos pensamentos, mas muitas vezes nós reconhecemos impulsos que são puramente espirituais, impulsos que vêm do nosso eu maior. Se nós, ouvintes, não trilharmos o caminho da interiorização, nós jamais conheceremos esta realidade. E Siddhartha Gautama, queridos ouvintes, fez essa peregrinação. Tentou ele das maneiras as mais diversas, inclusive a própria mortificação do corpo, tendo ele passado 6 anos completamente retirado do mundo, sem trabalhar, sem buscar o alimento com o seu próprio trabalho, apenas comendo as frutas, o alimento disponível na floresta, e essa mortificação do corpo apenas o levou à conclusão que essa separação, ouvintes, não requer exatamente essa anulação material que muitas pessoas imaginam que o corpo físico deve ser assim tão castigado. E na verdade foi aí que ele percebeu que realmente deve haver um caminho do meio. E na verdade o campo de batalha se encontra na nossa mente. E mesmo após, ouvintes, a obtenção da sua iluminação, o Buda continuou, ouvintes, a sofrer os ataques de Mara, ou seja, da ilusão. E não pensem que a vida do Senhor Buda foi fácil, nem antes, nem também, ouvintes, após a sua iluminação. Mas sim, quando a gota retorna ao oceano, então o que é compreendido, ouvintes, é que a vida espiritual, ela tem a sua dimensão e ela, ouvintes, com muita dificuldade se expressa aqui na matéria. E não devemos, ouvintes, esperar que a vida material vá melhorar, que o indivíduo vá ter alguma vantagem, alguma riqueza aqui na matéria, simplesmente porque ele está se espiritualizando. Muitas vezes, ouvintes, o que acontece é justamente o contrário. Essa batalha terrível que em muitas histórias budistas se relata que pessoas endemoniadas, se aproximavam do Senhor Buda pedindo por auxílio. Esses demônios que nós vemos mencionados em tantas culturas, como no cristianismo, por exemplo, também se fala a respeito disso. Na verdade, ouvintes, são os elementais, são os pensamentos, os sentimentos que nós diariamente alimentamos, nossa busca pela satisfação, para a reprodução, ouvintes, dos sentidos, das experiências positivas que nós tivemos no passado. E se o indivíduo exagera e desenvolve vícios, isso acaba realmente praticamente endemoniando a vida da pessoa. Mas esses demônios são criados pelo próprio indivíduo, e na presença de um ser iluminado como o Senhor Buda, muitos se convertiam, muitos se purificavam, e os seus discípulos se diz que alguns deles, quando o Senhor Buda atingiu o Budato, muitos dos seus discípulos atingiram o Arhatado, devido à
expansão energética que aconteceu quando ele atingiu essa profundidade, ouvintes. Nós podemos estar muito longe disso, mas nós temos que reconhecer, ouvintes, que os primeiros passos precisam ser dados. E o caminho pode começar a qualquer momento, se nós, ouvintes, procurarmos vivenciar essa sabedoria que está aguardando a nossa chegada. E prossegue o texto da Voz do Silêncio. Assim estarás em acordo com tudo quanto vive. Ama os homens como se eles fossem os teus condiscípulos, discípulos do mesmo mestre, filhos da mesma boa mãe. Professores há muitos, a alma mestra é uma, Alaya, a alma universal. Vive nesse mestre como o seu raio em ti. Vive nos teus semelhantes como eles nela. Antes que estejas no limiar do caminho, antes que entres pela primeira porta, tens de fundir os dois em um e sacrificar o pessoal à personalidade impessoal. E assim destruir o caminho entre as duas, o assim chamado Antakarana. Aí, ouvintes, está realmente descrita algo bastante esotérico, algo que não é realmente simples de se fazer, que nós, ouvintes, provavelmente estamos muito longe de atingir esse nível, porque existe essa ligação profunda entre o ser mortal e o ser imortal, e essa ligação é chamada pelos hindus, também pelos budistas, de Antakarana. Essa passagem, ouvintes, entre dois mundos que pode, ouvintes, levar o indivíduo com o seu progresso ao desenvolvimento das capacidades internas. Mas, ouvintes, é muito complicado nós falarmos sobre o Antakarana sem, ouvintes, compreendermos todo o processo anterior pelo qual nós passamos. Nesse nível que está se colocando a Voz do Silêncio, ela está falando nos últimos estágios, onde a fusão entre o superior e o inferior acontece. O indivíduo já transcendeu o nível meramente mental, e ele já passa a vivenciar os níveis, ouvintes, transcendentais. E quando o texto de A Voz do Silêncio pede para que o indivíduo realmente desenvolva essa conexão com o semelhante, quando se pede que algo superior na conexão com as pessoas seja desenvolvida, na verdade, ouvintes, é a experiência que o plano búdico, como a teosofia nos explica, dá a consciência do indivíduo. O indivíduo perde completamente a separatividade e não há mais, ouvintes, aquele sentido entre o meu e o teu, entre o que está lá fora e o que está aqui dentro. O indivíduo que tem a consciência búdica, ele se sente uno com os seus semelhantes. E ele passa não só a respeitar, mas a sentir interiormente todas as suas dificuldades. E quando finalmente, ouvintes,
a alma também começa a cogitar a sua conexão com o ser divino. Então, aquela passagem, ouvintes, aquele colar que enfeixou todas as vidas anteriores, aquele fio que permite a comunicação entre o que é eterno e o que é relativamente limitado, pois a nossa alma, ouvintes, apesar de ser imortal, ela sobrevive à morte do corpo, mas um dia a nossa alma também se libertará. Ela um dia também se desintegrará e retornará à vida puramente cósmica. Então nós temos que perceber que, ouvintes, há uma maneira de viver que é sem completo apego com o corpo, sem apego inclusive com as emoções, com a mente. Nesse momento em que será rompida a ligação de Antakarana, aí, ouvintes, o indivíduo terá condições de viver realmente como um yogi plenamente realizado. E aí, ouvintes, realmente a entrada no Nirvana irá acontecer, quando uma perfeita separação entre o corpo, na verdade os corpos, né, também o corpo emocional e o corpo mental, conseguirem liberar, né, dessa ligação atávica a nossa alma, ela irá, por gravidade, por assim dizer, irá ascender a um nível mais elevado, irá se unir à sua chispa divina, com, ouvindo sempre, o auxílio de um mestre. Esses processos praticamente são impossíveis de serem trilhados se não houver realmente uma instrução, né, e um acompanhamento de como isso deve ser realizado. Mas prossegue o texto da Voz do Silêncio. Tem de estar pronto para responder a Dharma, a lei austera, cuja voz te perguntará ao teu primeiro passo, ao teu passo inicial. E a pergunta será: obedeceste a todas as regras, ó de altas esperanças? Puseste o teu coração e a tua mente de acordo com a grande mente e o grande coração de toda a humanidade? Porque, como a voz sonora do grande rio, na qual todos os sons têm o seu eco, assim deve o coração daquele que quer entrar para o rio vibrar em resposta a cada suspiro e a cada pensamento de tudo quanto vive e respira. É o chamado, ouvintes, para a consciência da não separatividade, a consciência búdica. Os discípulos podem ser comparados a cordas da vina que produz eco nas almas. A humanidade se compara à sua caixa de ressonância, a mão que a vibra, a respiração melodiosa da grande alma do mundo. A corda que não vibra ao toque do mestre, em harmonia suave com todas as outras, quebra-se e é deitada fora. Assim, as mentes coletivas são as mentes coletivas dos Lanus Shravakas, ou seja, dos discípulos. Essas cordas, ou seja, os discípulos têm de ser afinadas para vibrar de acordo com o espírito do Upadhyaya, uno com a superalma, ou se quebrará. Ou seja, os discípulos dos verdadeiros mestres conclamam o indivíduo para abrirem o seu coração para incluir todos os seres, quer sejam animados ou inanimados, quer sejam humanos, infra-humanos,
nos reinos inferiores ou super-humanos. Só assim, ouvintes, a consciência búdica poderá ser atingida. E experiências psíquicas vão levar o indivíduo a compreender, ouvintes, essa unidade, momentos de êxtase, estes sim, que não podem ser ensinados. O indivíduo tem que passar por esses êxtases sozinho, e os mestres, na verdade, têm que ser, como foi colocado aqui no texto, como se fossem músicos que ajudam o indivíduo a vibrar as tonalidades corretas. Então, aqueles que não estão em conexão, ouvintes, com essa lei, obviamente não podem prosseguir nesse caminho. E aqueles que não podem prosseguir são chamados os irmãos da sombra, os assassinos das suas almas, a horrível seita dos Dads Dugpa, como são chamados aqui no texto da Voz do Silêncio. E esse tema, ouvintes, daqueles que matam as suas próprias almas, os homens sem almas, são as histórias terríveis dos chamados magos negros, daquelas pessoas que têm o egoísmo ou a luta para manter o seu eu separado como principal foco das suas vidas. Ao contrário daqueles que querem realmente vivenciar a vida espiritual, o verdadeiro discípulo, ele busca cada vez mais se abrir, incluir o seu semelhante na sua própria experiência, ter a compaixão e atuar como um sol, fazendo o seu coração imitar o que faz o sol, distribuindo luz, amor, calor, humanidade em todas as direções. Então, finalizando aqui essa parte, diz a Voz do Silêncio: puseste o teu ser de acordo com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz. Fizeste assim? Podes entrar então. Antes, porém, que des um passo no duro caminho da tristeza, é bom que aprendas quais são os perigos da estrada. Pois nessas últimas 7 encarnações, ouvintes, que se diz que o indivíduo passa nesse caminho, o indivíduo que realmente está trilhando tem que abrir a sua consciência até o nível da inclusão do semelhante, mas não será, ouvintes, uma coisa simplória. Vão haver realmente combates, e sobre isso a Voz do Silêncio nos diz: armado com a chave da caridade, do amor e da terna misericórdia, podes estar tranquilo ante a porta de Dana, a porta que fica à entrada do caminho. Vê, ó ditoso peregrino, o portal que tens diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. A estrada que o atravessa é reta, suave e relvada. É como uma clareira cheia de sol no meio da floresta escura e funda, um lugar na terra refletindo o paraíso de Amitabha. Ali, rouxinóis de esperança e aves de penas radiosas cantam em bosques verdejantes, trilando triunfos aos peregrinos sem receio. Cantam as 5 virtudes do Bodhisattva, a fonte quíntupla do poder de Bodhi e dos 7 degraus no conhecimento. Só para aquele, ouvintes, que está munido das virtudes, das paramitas, das perfeições, só para ele é que esse caminho pode parecer algo
trilhável, ouvintes, sem sofrimento. E antes que nós possamos dar os nossos passos nesse caminho, nós temos que estar realmente, ouvintes, muito conscientes do que representa esse processo. Mas, como sempre, ouvintes, o nosso programa passa com muita rapidez e nós sempre convidamos aos nossos ouvintes para que, se assim o desejarem, façam, ouvintes, o seu apoio a Levir, a Loja Esotérica Virtual e aqui a Rádio Esotérica FM, com a sua associação dentro do nosso trabalho, que visa, ouvintes, sempre trazer a qualidade de vida para a nossa audiência. Temos aqui a nossa rádio com 5 canais de música, 24 horas por dia à disposição de vocês, e no site da Levir, centenas de palestras que foram sendo coletadas ao longo de muitos anos, estão lá 24 horas por dia também à disposição de vocês que estão buscando. Infelizmente, nós precisamos, ouvintes, de recursos materiais para manter isso, e desde sempre isso tem sido provido pelos nossos associados. Se nós tivéssemos uma riqueza material, ouvintes, que nós não possuímos, com certeza ofereceríamos gratuitamente esse trabalho, mas como o karma não nos trouxe essa condição, ouvintes, pedimos o seu apoio. Venham, ouvintes, se associar, e assim fazendo nós retornaremos essa energia que nós receberemos de vocês com brindes muito interessantes. Vocês vão ficar sabendo a respeito agora no nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos em seguida para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo
com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Depois aqui na Rádio Esotérica FM, durante todo o dia, vocês têm a música da nova era, a música que eleva a nossa alma, o nosso espírito, e temos aqui a filosofia esotérica, a sabedoria dentro do programa Lux Esotérica de segunda a sexta-feira às 9 da noite. Agradecemos a sua audiência, a sua participação dentro desses nossos estudos que nós estamos fazendo aqui do livro A Voz do Silêncio de Helena Petrovna Blavatsky. E recomendamos uma vez mais a leitura desse livro para todos vocês, ouvintes. Há muitas edições interessantes no mercado editorial brasileiro, sempre ressaltando que a primeira tradução desse texto ao português foi do excepcional, o grande expoente da poesia na língua portuguesa, que foi Fernando Pessoa, ouvintes. E vamos então, ouvintes, continuar aqui com a peregrinação do indivíduo que está em busca da iniciação final dentro dos passos que foram deslindados aqui por A Voz do Silêncio. E ela nos diz o seguinte: passa, segue adiante, trouxeste a chave, ó discípulo, estás salvo. Para a segunda porta a entrada é verde também, mas é íngreme e serpenteia montanha acima. Sim, até ao cimo rochoso da montanha. Névoas cinzentas cobrirão o seu píncaro rude e pedregoso, e para além será tudo escuridão. À medida que avança, o cântico da esperança soa cada vez mais débil no coração do peregrino. O arrepio da dúvida atinge-o, os seus passos tornam-se mais incertos. Acautela-te com isto, ó candidato, acautela-te contra o medo, que como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se alasta entre o luar da tua alma e a grande meta que surge na distância, muito longe ainda. O medo, ó discípulo, mata a vontade e demora a ação. Se é falho da virtude Shila, o peregrino tropeça, e pedras kármicas ferem-lhe os pés pelo caminho pedregoso. Pisa com segurança, ó candidato, banha a tua alma na essência de Kshanti, porque te acercas agora do portal que tem esse nome, a porta da fortaleza e da paciência. São, ouvintes, questões que o indivíduo que começa a ter uma vida interna tem realmente que enfrentar, pois ele ganha consciência
da existência, ouvintes, de uma vida maior paralela junto à sua própria vida. E a única coisa que o indivíduo realmente não deve observar e ficar preso dentro do seu círculo, ouvintes, é esse sentimento do medo que foi descrito. Muitas vezes o Senhor Buda era contristado, ouvintes, com situações em que muitas pessoas teriam um medo atroz. Quando, por exemplo, nas suas peregrinações, ele foi confrontado com feras como um elefante raivoso que ameaçava destruir habitantes de uma vila. E ao invés, ouvintes, de fugir e se entregar ao medo, a vibração espiritual do mestre, o Senhor Buda, apaziguou aquela fera. Outra ocasião, ele foi confrontado com a figura de um assassino, ouvintes, de um criminoso que cortava o dedo indicador de pessoas que cruzavam por uma floresta. E o Senhor Buda, ao invés de temer aquele criminoso, foi ter com ele e, num colóquio de profunda sabedoria, ele fez com que aquele indivíduo enxergasse a impropriedade do seu comportamento. E nós vemos isso descrito também na vida de outros grandes santos, como na vida de Jesus, como ele, ouvintes, conversava com os doentes, com os criminosos, com as mulheres da vida, os seres, ouvintes, que perdidos pelo mundo acabavam tendo uma vida completamente errônea, e o mestre espiritual, o Jesus ou o Buda, ali, ouvintes, quando surgiam, faziam com que esses indivíduos recobrassem a sua sanidade. E muitas vezes, vivendo nesse mundo, ouvintes, nós ficamos insanos e não relembramos a nossa verdadeira natureza, de que nós somos seres espirituais tendo, ouvintes, uma experiência na matéria. Nós não somos um corpo que tem uma alma, mas ao contrário, nós somos um espírito, uma alma que periodicamente projeta um corpo aqui na matéria. E temos que aproveitar muito, com muita dignidade, ouvintes, essa experiência, mantendo o nosso corpo saudável e responsivo às vibrações da nossa alma, para que essa peregrinação, ouvintes, como é descrita em A Voz do Silêncio, possa ser trilhada. Mas sempre com paz, ouvintes, e nunca nos prendendo ao medo, ao receio, pois o medo, ouvintes, é o maior afugentador da verdade. E quando o indivíduo é apresentado a uma situação de medo, ele se fecha no egoísmo. E muitas outras coisas também nos prendem, como, por exemplo, a tristeza, a depressão, são formas, ouvintes, muito veladas de egoísmo. E assim, ouvintes, nós temos que buscar refúgio na nossa luz interna, no nosso ser espiritual que está irradiando dentro de nós, e sabendo, ouvintes, que a única fonte de sabedoria e a única fonte de incentivo verdadeira está implantada dentro de nós. E o mundo, lamentavelmente, só procurará nos afastar do nosso caminho. E a Voz do Silêncio nos diz mais: não feche os olhos, nem percas de vista, Dorje. As setas de Mara, da ilusão, atingem sempre o homem que não chegou à Vairagya,
ou seja, ao desapego. Não temas, sob o hálito do medo enferruja a chave de Shanti, da paz, né? Da equanimidade. A chave ferrugenta já não pode abrir. E continua a voz do silêncio. Quanto mais avançares, mais e mais serão os perigos que cercarão os teus passos. O caminho que segue para diante é iluminado por uma chama, a luz da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais conseguirás. Quanto mais temeres, mais a luz esmorecerá, e só ela te pode guiar. Porque como o último raio do sol no píncaro do alto monte é seguido pela noite escura quando cessa, assim é a luz do coração. Quando se apaga uma sombra negra e ameaçadora, cairá do teu coração sobre o caminho e prenderá os teus pés pávidos no chão. É um alerta, ouvintes, muito profundo, nesse caso aqui para o peregrino espiritual. Mas nós devemos lembrar, cada um de nós, ouvintes, em qualquer nível que nós estejamos, também devemos compreender que estar longe, que estar afastado do nosso ser interno, é essa, ouvintes, a maior fonte de tristeza, de depressão, de frustração que nós podemos ter na vida. A única fonte real, ouvintes, de felicidade é o nosso ser interno. E se nós não fazemos nada, ouvintes, para termos uma experiência com esse eu interno, não procurando conhecer o nosso Dharma, o nosso dever, não vivendo de acordo com esse Dharma e principalmente não fazendo os exercícios que são necessários para nos reconectar com o nosso eu interno, que deve ser uma vida que tenha práticas espirituais, então, ouvintes, as coisas passam a não fazer sentido, porque mais cedo ou mais tarde nós compreendemos que o mundo é impermanente, que nós não estaremos aqui daqui a 50 ou mais anos, nós não estaremos mais aqui. Então não adiantará ter obtido posses, ter acumulado valores, nada disso, ouvintes, permanecerá. O que vai permanecer é aquilo que nós conseguirmos vibrar. Se nós tivermos aprendido e tivermos exercido o poder de amar, o poder de compreender, o poder de apreciar a beleza, o poder, ouvintes, oculto que jaz no nosso ser, esse poder, ouvintes, vai caminhar junto com a nossa alma e vai, ouvintes, se integrar no nosso ser eterno e imortal, que é o nosso ser maior, que um dia vai buscar algo muito mais profundo, que é a conexão com a chispa divina. Nós somos meros trabalhadores, levando essas experiências a cada vida para a nossa alma. Vamos buscar, ouvintes, ter mais dessas experiências. Vamos procurar mais viver do que simplesmente sobreviver. Vamos exercitar realmente aquilo que nós viemos aqui fazer. Nós viemos aqui para aprender a sermos humanos. Então vamos amar mais, vamos procurar compreender mais o nosso semelhante. Vamos compreender a nós mesmos também dessa forma. Vamos nos auxiliar a nós mesmos e auxiliar ao nosso semelhante. Quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa igreja, no nosso círculo de amizades, na nossa família, no nosso município, ouvintes, no nosso estado, no nosso país,
quiçá até no nosso planeta. É possível, ouvintes, hoje com os recursos que existem, nós nos conectarmos à experiência humana, que é a coisa mais rica que nós podemos fazer. Mas nunca, ouvintes, nos entregarmos à sombra do medo. A sombra terrível que traz a profunda depressão, a profunda tristeza, que aparentemente não tem cura, quando o indivíduo se sente afastado de tudo, de todos. O indivíduo se julga até abandonado pela divindade, que Deus o abandonou para sofrer nesse mundo. Então, ouvintes, vamos nos guardar, vamos ter cautela contra isso. E continua a voz do silêncio. Acautela-te, discípulo, contra esta sombra letal. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior, a não ser que todo o pensamento egoísta de lá tenha fugido, e que o peregrino diga: abdiquei deste corpo que passa, destruí a causa, as sombras, meros efeitos não podem mais subsistir, porque teve lugar agora a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e o inferior. Vê, o próprio campo da batalha se engolfou na grande guerra e deixou de existir. Pois, ouvintes, nas nossas mentes é que essa batalha é realmente, ouvintes, disputada. É ali, naquele campo de Kurukshetra que nós tanto temos citados, e a nossa versão em vídeo aqui, só temos uma imagem a esse respeito, que já repetimos tantas vezes, mas o fato, ouvintes, é que não é, ouvintes, lá fora, não é nessa problemática do mundo que sempre está nos prendendo, que realmente a batalha é real. A batalha real é aqui dentro do nosso ser. Se nós conseguimos, ouvintes, nos desvencilhar, se nós conseguimos realmente nos separar das demandas do corpo material, das suas picuinhas, que é uma vida, ouvintes, é uma evolução completamente à parte, essa busca da existência, da sobrevivência que o nosso corpo tem. Nós devemos procurar viver como almas, ouvintes. E viver como alma significa buscar realmente o significado da vida. Dar significado à vida pode ser o verdadeiro significado dessa nossa experiência, ouvintes. E então, dentro da tradição da voz do silêncio, se recomenda a cautela contra o afastamento dessa vida interna. Mas continua o texto maravilhoso da voz do silêncio. Mas uma vez passada a porta de Shanti, a porta da harmonia, está dado o terceiro passo. O teu corpo é teu escravo. Prepara-te agora para a quarta porta, a porta das tentações que enleiam o homem interior. Antes que possa cercar-te dessa meta, antes que a tua mão se erga para levantar o fecho da quarta porta, deves ter dominado todas as alterações mentais em ti e matado o exército das sensações, pensamentos que, sutis e insidiosas, se introduzem, sem que tu queiras, no sacrário luzente da alma. Ou seja, se requer nesse nível que o indivíduo pratique o yoga no seu nível mais elevado, diminuir as flutuações, as alterações que a mente e as emoções
provocam. Porque ali, ouvintes, é como se fosse uma atmosfera que o indivíduo vai ter que navegar, e se ele realmente não perceber como apaziguar aquelas ondas astrais, aquelas ondas mentais, se essa atmosfera não se transformar, né? Essas águas que são comparadas às emoções não se apaziguarem a ser um lago completamente claro e límpido e sem ondas, como se fora um espelho d'água, não poderá se refletir ali a imagem da nossa alma. E aí, ouvintes, está um perigo que só aqueles que realmente praticam o yoga em alto nível é que se aproximam dessa situação. Se não queres, diz a voz do silêncio, que elas te matem, deves tornar inofensivas as tuas criações, os filhos dos teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que enxameiam em torno à humanidade, prole e herdeiros do homem e das suas presas terrestres. Tens de estudar o vácuo do aparentemente cheio, o cheio do aparentemente vazio. Ó aspirante intemerato, olha bem para dentro do poço do teu coração e responde: conheces bem os poderes da personalidade? Ó observador das sombras externas. Se os não conheces, estás perdido, porque no quarto caminho a mais leve brisa da paixão ou do desejo fará tremer a luz firme nos muros brancos e puros da alma. A mais pequena onda de ânsia ou de saudade pelos dons ilusórios de Maya, ou seja, do mundo da ilusão, ao passares por Antakarana, o caminho que há entre o teu espírito e a tua personalidade, a estrada real das sensações, as despertadoras de Ahankara, ou seja, do egoísmo, um pensamento rápido como a luz do relâmpago far-te-á perder os teus 3 prêmios, os 3 prêmios que ganhaste, que são o domínio do corpo, da emoção e do pensamento. Aprende que no eterno não há mudança. Abandona para sempre as 8 cruéis angústias, senão por certo que não chegaste à sabedoria, nem ainda à libertação. Diz o grande Senhor, o Tathagata da perfeição, aquele que seguiu as passadas de seus predecessores. Austera e exigente é a virtude de Vairagya, o desapego. Se queres possuir o seu caminho, tens de ter a tua mente, as tuas percepções, mais do que nunca livres da ação mortal. Tens de saturar do puro alaya, de te identificar com o pensamento da alma da natureza, unificado com ele, és invencível. Separado dele, torna-te o campo do recreio de Samvriti, origem de todas as ilusões do mundo. São recomendações, ouvintes, muito profundas, que o indivíduo que não cumprir com esses preceitos estará realmente ainda longe de alcançar o verdadeiro desapego e não poderá, ouvintes, cruzar aquilo que os ocultistas chamam do grande abismo. E muitos realmente ficam, mesmo sendo ocultistas, mesmo tendo conhecimento, que alguns tenham passado esse grande abismo. Só um desapego profundo
Só realmente uma compreensão e um domínio de tudo que é ilusório pode levar o indivíduo até um mundo dos seres libertos. É essa, ouvintes, a proposta mais profunda que está dentro do esoterismo, que está no ocultismo, na teosofia, e nós aqui do programa Lux Esotérica desejamos profundamente que cada um se aperfeiçoe, cada um na sua velocidade, nas suas possibilidades, para que isso, ouvintes, venha a se transformar numa realidade. Mas aí o avançado da hora nos faz colocar ponto final em mais um programa Lux Esotérico. E vamos convidar os ouvintes para encerrarmos o nosso programa com uma última vibração, buscando inspiração na sabedoria do Senhor Buda e da nossa chispa divina que brilha em nossos corações, ouvintes. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que a chispa divina, que a luz esotérica dentro de cada um de vocês brilhe cada vez e mais intensamente sempre que nós a invocarmos. A função do nosso programa é simplesmente relembrar a existência dessa luz por meio da sabedoria divina que está contida em tantas literaturas abençoadas que vieram ao mundo por meio dos discípulos dos mestres de sabedoria. Então, ouvintes, colocamos ponto final em mais um programa Lux Esotérica, convidando a todos para nossas próximas edições. Ficará agora a programação musical da Rádio Esotérica FM, com 5 canais de música a serviço da sua qualidade de vida. Desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso e sempre recomendando muita reflexão sobre os temas que nós estudamos aqui. E aqui de Osmar de Carvalho segue aquele virtual, mas é um caloroso, um fraternal abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Nos veremos lá, queridos e queridas ouvintes.